Se criar um filho hoje é uma guerra, criar uma filha é uma missão de contra-espionagem. A aldeia, a cultura, a mídia, a escola não quer apenas enfraquecer sua filha. Ela quer recrutá-la. Ela quer transformá-la em uma agente de sua própria ideologia. Uma ideologia que a ensina a ver os homens como o inimigo, a masculinidade como uma falha e a família como uma prisão. Eles a alimentarão com uma dieta constante de empoderamento tóxico, ensinando-a que ela é uma princesa que não precisa de um rei, apenas de um reino para governar. Você, como pai, é o guardião do portão. Sua filha é a princesa do seu reino. Seu dever não é trancar lá, na torre mais alta, protegendo-a do mundo. Isso é impossível e indesejável. Seu dever é ficar no portão e ensiná-la a discernir. Ensiná-la a diferença entre um príncipe e um dragão disfarçado. Ensiná-la o valor do reino que você construiu e, o mais importante, vacina-la contra as mentiras sedutoras que a aldeia sussurrará em seus ouvidos assim que ela cruzar esse portão. Neste vídeo, vamos te dar o manual do guardião. Vamos desmascarar as táticas que a aldeia usa para doutrinar sua filha e te dar as estratégias de um pai Red Pill para prepará-la para a realidade. Porque se você não a ensinar sobre o mundo real dos homens e mulheres, a aldeia a ensinará a odiá-lo. E a primeira vítima desse ódio será o próprio pai dela. A primeira tática da aldeia é a doutrina da superioridade padrão. Desde a mais tenra idade, sua filha será imersa em uma narrativa que lhe diz que ela é inerentemente superior aos meninos. As princesas da Disney não precisam mais de príncipes. Elas salvam a si mesmas. Nas escolas, as meninas são elogiadas por seu comportamento conformado, enquanto os meninos são patologizados. Ela aprenderá que meninas são corretas por padrão e meninos são defeituosos por padrão. O pai Blue Pill cai nessa armadilha. Ele se torna um participante ativo na doutrinação. Ele a incentiva a ser tão forte quanto um menino, a competir em espaços masculinos. Não por um desejo genuíno dela, mas para provar seu próprio mérito feminista. Ele se torna o primeiro a aplaudir quando ela despreza a masculinidade, sem perceber que está ensinando-a a desprezá-lo. O guardião do portão, ao contrário, ensina a doutrina da complementaridade. Ele demonstra, pelo exemplo, que homens e mulheres são diferentes, não superiores ou inferiores, que cada um tem forças únicas e vitais. Ele não a cria para ser um menino melhorado. Ele a cria para ser uma mulher excepcional. A segunda tática da aldeia é a fantasia do potencial ilimitado. A aldeia dirá à sua filha que ela pode ter tudo, uma carreira de topo, décadas de liberdade sexual e, quando ela decidir, por volta dos 35 anos, o marido perfeito e os filhos saudáveis estarão esperando por ela. Esta é talvez a mentira mais cruel de todas. É uma negação deliberada da biologia. O guardião do portão ensina à sua filha a verdade do tempo. Ele não a assusta, mas a informa. Ele a ensina que as mulheres têm uma janela de fertilidade e de pico de atratividade que é diferente e mais curta que a dos homens, que as decisões que ela toma aos 22 anos terão consequências irreversíveis aos 32. Ele a prepara para a realidade de que o mundo não vai parar e esperar que ela decida o que quer. A aldeia a ensina a nunca se contentar. O guardião a ensina a fazer escolhas sábias, porque cada escolha tem um preço. A terceira tática da aldeia é a romantização da mãe solteira. A cultura celebra a mãe forte e independente, que não precisa de um homem. Isso serve para um propósito duplo. Perdoa as mulheres por suas más escolhas de parceiros
e reforça a ideia de que os pais são, na melhor das hipóteses, supérfluos. O guardião do portão ensina a sua filha a honra do pai. Ele faz isso não com palavras, mas com ações. Ele é o exemplo vivo de uma masculinidade positiva e indispensável. Ele é a rocha, o líder, o protetor e, crucialmente, ele exige que sua esposa, a mãe dela, respeite seu frame e sua autoridade. A lição mais importante que uma filha pode aprender sobre como tratar seu futuro marido vem de observar como sua mãe trata seu pai. Se a mãe o desrespeita, a filha aprenderá que o desrespeito aos homens é aceitável. Se a mãe o admira e segue sua liderança, a filha aprenderá o segredo de uma parceria bem-sucedida. Muitos pais, com medo de serem vistos como machistas, abdicam dessa autoridade. Eles tratam a filha como uma princesinha que nunca pode ser contrariada, ou como um parceiro igual. Ambos são erros catastróficos. Você não é o amigo dela. Você é o pai dela. Você é o rei. E ela precisa sentir a segurança que emana da sua autoridade benevolente. Uma pausa. Você está guardando o portão ou o deixou escancarado para a aldeia entrar? Você está ensinando sua filha sobre a realidade ou a está alimentando com as mesmas fantasias que a cultura lhe vende? Se você entende que seu dever é prepará-la para o mundo como ele é e não como a ideologia diz que deveria ser, vá aos comentários e escreva a palavra guardião. É o seu juramento de protegê-la com a verdade. E se você precisa de mais estratégias, inscreva-se no canal. Então, como o guardião age no dia a dia? Primeiro, Model U, ideal masculino. Sua filha está observando você constantemente. Você é o primeiro e mais importante homem na vida dela. A maneira como você se comporta, como trata a mãe dela, como lida com o estresse, como persegue sua missão. Tudo isso está programando o software de atração dela. Ela irá inconscientemente procurar um homem que a faça sentir como você a faz sentir. Se você a faz se sentir segura, protegida e guiada por uma força calma, ela buscará um homem com essas qualidades. Se você é passivo, reativo e subserviente, ela se sentirá desconfortável com a verdadeira masculinidade e buscará homens que ela possa controlar, ou será dominada por homens que a destruirão. Seja o homem que você aprovaria para se casar com ela. Segundo, ensine-a sobre a natureza masculina, não sobre a ideologia feminista. Não tenha medo de explicar que homens e mulheres são diferentes, que homens são motivados por respeito e desafio, enquanto mulheres são motivadas por segurança e conexão. Que homens se comunicam através da ação, não apenas de palavras. Ela precisa entender o sistema operacional masculino para poder navegar em seus relacionamentos futuros com sabedoria. Em vez de frustração, a aldeia a ensinará que os homens são apenas mulheres peludas que precisam ser consertadas. Você precisa ensiná-la que eles são uma força da natureza diferente, que deve ser compreendida e respeitada, não domesticada. Terceiro, seja o padrão, não o provedor suplicante. O pai, Blue Pill, tenta comprar o amor e o respeito de sua filha com presentes e permissividade. Ele tem medo de dizer não. O guardião do portão entende que o maior presente que ele pode dar à sua filha é um padrão elevado. Ele a ama incondicionalmente, mas seu respeito e seus recursos são condicionais ao bom comportamento e ao caráter dela. Ela precisa aprender desde cedo que o mundo não lhe deve nada, que a beleza pode abrir portas, mas apenas o caráter a manterá dentro da sala. Ao ser um padrão firme, você a está preparando para a meritocracia do mundo real e a vacinando contra o senso de direito
que destrói tantas mulheres modernas. Criar uma filha neste mundo é um ato de rebelião. Você estará lutando contra a correnteza de toda uma cultura, mas lembre-se da fome do pai. Inúmeras mulheres adultas hoje sofrem de uma dor profunda pela ausência de um pai forte em suas vidas. Essa dor se manifesta como promiscuidade, ansiedade, depressão e uma busca interminável por validação. Você tem o poder de quebrar esse ciclo. Você tem o poder de ser o guardião que a ancora, que a guia e que lhe dá o mapa para encontrar um bom homem e construir um reino próprio. Essa é a sua missão. Esse é o seu legado. A batalha pela alma da sua filha está acontecendo agora. Se você está pronto para assumir seu posto no portão, inscreva-se e junte-se à Legião dos Guardiões para nossa ação final. Um decreto. Vá aos comentários e nos diga qual é a principal mentira da aldeia que você vai se certificar de que sua filha nunca acredite. Nomeie a mentira. Arme-a com a verdade. A segurança do seu reino depende disso.